E aí, pessoal, tudo certo? Hoje eu vou estar gravando um vídeo aqui sobre reações de apoio. Eu já gravei um vídeo aqui falando sobre as vinculações de apoio fixo, apoio móvel, engaste. Então, essa estrutura, ela tem dois apoios. Um apoio fixo, que ela oferece duas reações, uma reação na vertical e outra na horizontal. Então, quer dizer que se eu empurrar essa peça para cá, tem alguma coisa que restringe essa movimentação, esse deslocamento dessa peça nesse sentido. Da mesma forma aqui na vertical. Só que se eu deslocar essa peça para cá, não tem nada aqui que permita esse deslocamento. O deslocamento aqui só é impedido na vertical, certo? Por isso o apoio de primeiro gênero, uma reação. Apoio de segundo gênero, duas reações. E apoio de terceiro gênero, que é o engaste, três reações. Onde impede o movimento na vertical, na horizontal e o sentido de giro na peça, certo? Mas isso aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, para achar a reação nesses apoios, a gente tem que entender como funciona a ação e reação. Então, o que acontece? Se eu tiver uma força, uma carga nesse sentido, né, uma ação nesse sentido, de cima para baixo, eu vou ter que ter uma ação nesse sentido de baixo para cima. E as cargas que vão chegar em cada apoio desses vai depender muito da distância que a carga está chegando de cada apoio. E é isso que a gente vai calcular quando a gente faz o cálculo de reação de apoio. Para a gente entender, para a gente não ficar com aquela coisa de fazer o exercício e não saber o que está fazendo. E para fazer todo esse cálculo, a gente vai usar três equações. O somatório das forças em x, no meu eixo x, somatório das forças no meu eixo y, e a somatória de momento, que é esse giro que eu falei para você que a peça dá. Então vamos lá, primeiro a gente vai calcular as reações no somatório de forças no meu eixo x. Então vamos lá, somatório das forças no meu eixo x tem que ser igual a zero. Então o que eu tenho aqui no meu eixo x? Eu só tenho essa força aqui, né? Esse RHA. Então RHA, que é igual a zero. A reação horizontal nessa peça aqui, nesse apoio A, certo? Agora eu vou fazer o somatório das forças no meu eixo Y, ou seja, as forças que estão na vertical. Mas, para a gente achar tudo isso aqui, o que a gente tem que fazer? Um detalhe muito importante que eu até esqueci de falar. Aqui eu tenho uma carga de 3 kN, que ela está distribuída por essa peça. Então, é uma carga distribuída em uma peça que ela mede 10 metros de comprimento. Então, pessoal, toda vez que a gente vê uma carga distribuída no decorrer de uma peça que ela for retangular, o que a gente faz? A gente multiplica o tamanho da peça pela carga que está chegando. A gente acha a área dessa peça, ou seja, multiplica 10 vezes 3, que a gente vai achar 30 kN. E quando a gente achar essa carga de 30 kN, a gente vai concentrar ela justamente no meio da peça, que eu já até coloquei aqui, ó. Se aqui tem 10 metros, o meio da peça, 5 metros para cá e 5 metros para cá. Então, entendeu o que a gente fez? A gente pegou uma carga distribuída, certo? 3 kN metro, multiplicou pelo comprimento, ou seja, é a mesma coisa de eu estar achando a área desse retângulo, multiplicando 10 vezes 3, que dá 30 kN. Concentrei essa carga de 30 kN exatamente no meio da minha viga, certo? Entendido isso, a gente vai fazer o nosso somatório das forças em Y. Por quê? Essa nossa carga que a gente acabou de colocar aqui, ela está no eixo Y, certo? Ela está na vertical. Então eu vou arbitrar que tudo que está de baixo para cima tá negativo. E tudo que está de baixo para cima, positivo. Então aqui o que eu tenho? Menos 30, certo? Tem mais alguma coisa? Mais alguma carga de cima para baixo? Não. Agora o que a gente tem de baixo para cima? Tem o RVA, que é a reação vertical no apoio A, mais essa reação vertical no ponto B. Tudo isso igual a zero, porque eu não tenho mais nenhuma carga, né? Tenho a de 30 e tenho essas duas. Então não tenho mais nenhuma carga. Só fazer a soma agora, né? Então eu pego esse RVA mais esse RVB, que isso aqui é uma equação. Deixo ele no primeiro membro e passo esse menos 30 trocando a operação. Não é trocando o sinal, trocando a operação. Aqui ele está subtraindo e aqui ele está somando. Então, meu RVA mais o meu RVB
deu 30 kilonewtons. Tranquilo? Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu achei com isso? Que essa carga de 30 kilonewtons chegando aqui, essa estrutura oferece uma reação de 30 kilonewtons para cima, nos dois apoios. Só que eu quero achar quanto que está chegando de reação em cada apoio. Agora a gente vai achar o outro somatório das forças, dos momentos, né? Somatório dos momentos no meu ponto A. Normalmente a gente pega, pessoal, o ponto onde tem mais reações, certo? Como no ponto A tem duas reações, peguei o ponto A. Se fosse o ponto B, também poderia pegar o ponto B. Daria o mesmo resultado. Beleza? Então o que acontece? Eu vou arbitrar que o meu giro no sentido horário dessa peça, positivo, certo? Então, se essa peça girar no sentido horário, positivo. Se essa peça girar no sentido anti-horário, negativo. Então, o que eu tenho aqui de forças? Então, eu vou arbitrar que tudo que está de baixo, que está nesse sentido, é positivo. Eu tenho 30, né, que está aqui ó, no sentido horário, então ele é positivo, vezes quem? O meu braço de alavanca. Quanto que tem daqui, da minha força, até o apoio? Porque é esse apoio que vale. É esse que eu estou trabalhando, certo? No apoio A. Então, eu tenho 30 vezes 5. Então, quer dizer que se eu colocar um pino aqui e tentar girar essa peça aqui, ó, certo? E essa força estiver tocando essa peça aqui, ele vai girar nesse sentido. É isso que acontece quando a gente faz os momentos. Então, é 30 vezes o meu braço de alavanca. 30 vezes 5. Certo? Que mais forças eu tenho aqui nesse sentido? Não tenho nenhuma. Agora eu tenho aqui ó, o RVB. Menos o RVB. Por que menos, pessoal? Porque ele está empurrando a minha peça nesse sentido. Olha aqui ó, a setinha. Está empurrando nesse sentido. Então essa peça vai fazer isso aqui. Ó. Ele está empurrando, vai fazer isso aqui na minha peça. Ó. Girar no sentido anti-horário. Se aqui eu arbitrei o sentido horário positivo, no sentido anti-horário negativo. Então é menos RVB vezes quem? Todo o meu braço de alavanca. Quanto que tem do ponto A até o ponto B? 10 metros. Tem mais alguma força? Não. Então tudo isso igual a zero. Então vamos lá. Agora aqui é só multiplicar, né? 30 vezes 5, 150. Menos quem? RVB vezes 10 igual a zero. Certo? Conservo o meu RVB aqui, que é menos RVB, no primeiro membro, vezes 10. Passo 150 para lá, trocando a operação. Não é o sinal, é a operação. Então ele fica menos 150. Certo? Como tem o menos aqui e menos aqui, eu posso multiplicar tudo isso por menos 1. Correto? Se eu multiplicar RVB por menos 1, vai ficar positivo. RVB vezes 10 igual. Se eu multiplicar isso aqui por menos 1, vai ficar 150. Certo? Então, o que acontece? RVB é igual a 150. O 10 ele está multiplicando, vai trocar de operação, vai passar dividindo. Então, RVB é igual a 150 dividido por 10, 15. Então, eu achei a minha reação no meu apoio RVB. Então, aqui eu tenho 15 kilonewtons. Falta achar quem agora? No apoio A. Então, eu vou lá naquela primeira equação, lembra? Que eu achei RVA mais RVB, que deu 30, e vou só substituir, ó, RVB que eu já achei nessa equação aqui. Então, eu tenho RVA, certo? RVA mais RVB, que eu já achei aqui, que é 15, igual a 30. Certo? Então, RVA é igual a 30. O 15 passa para lá trocando de operação. RVA, 30 menos 15, 15. Então, agora achei a minha reação no meu apoio A, 15 kilonewtons, que já era, né, pessoal? Se a gente analisar aqui a estrutura, a gente já acha esse resultado sem fazer nenhum cálculo desse. Mas vai aparecer situações onde que a força, tem mais de uma força aqui,
e aí fica difícil a gente descobrir. Mas nesse caso aqui a gente já descobriria, né? Se eu tenho uma força de 15 kN, certo? Empurrando a minha viga de cima para baixo, é lógico que se eu tenho dois apoios e a carga está concentrada no meio da viga, são simétricos aqui os apoios, é lógico que cada apoio vai ter que oferecer a metade dessa carga aqui de cima. Então já ficaria óbvio que seria 15 o resultado. Mas a gente só fez esse cálculo para a gente poder achar, para vocês poderem enxergarem o que a gente está fazendo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Até a próxima.